Para você que não esteve aqui, ou você que estava aqui, é bom a gente relembrar um pouco nessa introdução, que no Evangelho de João é especial que ele fala de Jesus de uma forma muito profunda. Ele demonstra e ele tenta a todo tempo expor a divindade de Cristo. Que ele não é apenas um homem, ele não é apenas um homem, mas ele também é Deus. Ele é o próprio Deus. E no Evangelho de João, nós vemos ele, desde o primeiro capítulo ali, o verbo que se encarnou, Cristo, né, a palavra, o pão, a luz do mundo, o caminho, a verdade, a vida, a ressurreição, a videira, o bom pastor. Então, nosso Senhor, nós sabemos aqui, lendo esse Evangelho de João, nós temos essa clareza que ele não é apenas um homem evoluído, como muitos acreditam, não, ele é totalmente homem, ele é totalmente Deus, poderoso, grandioso. E nessa declaração de João, ali, todo o que Jesus faz é muito maravilhoso, porque ele usa do contexto, da realidade do momento, para trazer uma verdade muito grande, uma verdade absoluta, se assim podemos dizer. Ele traz uma verdade poderosa. No exemplo quando ele se declara que ele é o pão da vida, ele está no momento ali onde as pessoas acabaram de receber um milagre. Acabaram de receber da multiplicação dos pães. Então Jesus usa daquilo ali e também contextualiza para eles que aquele pão que desceu do céu lá no deserto, por intermédio de Moisés, não foi exatamente Moisés, mas foi ele mesmo. Ele era aquele pão, a providência vinha do alto. E aquele pão que desde lá, da época de Moisés, estava apontando para o pão da vida, que ia saciar a maior fome que a humanidade tem, que é a fome na alma. Que é um vazio que só Cristo pode preencher. Só Deus pode preencher. Só Jesus pode preencher esse vazio. E aqui, vamos ler esse versículo, que é capítulo 8 aqui do Evangelho de João, versículo 12. Se você não trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar aqui, você pode anotar também. Vou compartilhar alguns pontos com vocês. E diz assim a palavra do Senhor: de novo Jesus lhe falou, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Glória a Deus, glória a Deus. Gente, nesse contexto, Jesus aqui, acontece esse episódio durante uma festa chamada Festa dos Tabernáculos. Não vou entrar muito em detalhe, porque a gente não tem tempo para isso, mas para você entender, essa Festa do Tabernáculo, ela é onde as pessoas ali lembravam o tempo que Deus guiou eles no deserto. Deus guiou eles no deserto. E se a gente voltar um pouco lá no Antigo Testamento, como era que o povo era guiado por Deus no deserto? Tinha dois símbolos ali muito fortes no deserto. Um durante o dia e um durante a noite. Alguém de vocês lembra? Durante o dia, o povo era direcionado por e à noite era direcionado por uma coluna de fogo. Então a gente pode falar também uma coluna de luz, uma candeia, uma luz que iluminava o caminho para aquele povo durante a noite. Olha que milagre maravilhoso. Olha que Deus maravilhoso. Então o povo, durante o dia eles andavam pela sombra do Altíssimo e durante a noite eles eram aquecidos por Deus e também aquela luz iluminava o caminho para eles ser direcionados. Então é nesse contexto aqui que aquele povo judeu, eles estavam lembrando daquele momento ao qual o próprio Deus guiava eles pelo deserto, usando uma luz, usando uma coluna de fogo, usando uma luz para iluminar o caminho dele. Jesus se declara: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Aquela coluna de fogo, por um tempo ela deixou de existir. E Jesus estava apontando ali realmente para ele, porque aquela coluna de fogo lá simbolizava para o povo judeu a presença de Deus com eles,
né? E que Deus estava ali guiando, direcionando. Então Jesus, nesse momento, ele deixa claro que eu sou a presença de Deus. Eu sou o próprio Deus no meio de vocês. Eu sou o próprio Deus no meio de vocês. Só que muito maior do que aquela luz lá no deserto, no passado, que direcionava e mostrava ali os obstáculos para o povo naquele tempo, Jesus, ele não era só apenas essa luz que mostrava o caminho. Ele não estava querendo dizer isso, ele estava querendo que ele não era só ali uma luz que apenas ilumina o caminho, mas ele é a própria luz que guia, que dá vida, vida em abundância. Aleluia! Glória a Deus! Então o nosso Senhor, ele é a luz. Ele é a luz. Ele é a própria luz. E o que significa essa luz? Primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, que essa luz, assim como lá no povo no deserto, assim como aqui nos dias de Jesus, assim como hoje, essa luz, esse Jesus, nosso Senhor, ele revela o caminho, ele aponta o caminho, ele abre os nossos olhos. Essa luz, ela nos mostra como eu e você devemos andar. O próprio evangelista João, na sua epístola lá, ele diz que quem diz que está em Cristo, deve andar como ele andou, tem que seguir os seus passos, tem que viver como ele viveu. Então, Jesus, ele nos mostra como nós devemos andar. Então, a luz mostra por onde nós devemos andar. A luz, ela revela o quão trevas está esse mundo, confusão, pecado, relativismo, outras a gente pode falar muitas coisas, né, que o mundo está em trevas, a pessoa nem precisa dentro de uma igreja para conseguir observar isso. Nós estamos vivendo dias tenebrosos, não é verdade? Nós estamos vivendo dias difíceis, de confusão, de pecado, nos relacionamentos muito volúveis. Mas Jesus, ele, com a sua luz, ele traz a toda a verdade para nós. Jesus, ele revela a nossa identidade. Ele abre os nossos olhos espirituais. Jesus, ele revela o Pai. Ele abre os nossos olhos. É muito forte, eu estava até conversando aqui com os meninos aqui antes de começar o culto. E nós temos aqui na igreja, né, todo mundo sabe que a gente tem dono de escola, estava conversando aqui com eles, que como que é na escola a questão dos filhos, a questão da paternidade. E, obviamente, que a gente sabe que uma família disfuncional, isso vai, com certeza, atrapalhar na nossa sociedade, vai atrapalhar também no nosso relacionamento com Deus, a gente consegue identificar isso. Uma pessoa que tem problema com o pai, ele tem um problema de ter um relacionamento profundo com Deus, porque é o sentimento de órfão. Então, nossa nação brasileira é uma nação órfã, na sua maioria. Se a gente for fazer uma pesquisa rápida aqui na igreja e a gente perguntar quais os casais aqui, quais os filhos aqui que foi criado por seu pai e a sua mãe, eu acredito que menos da metade vai falar, não, eu fui criado com meu pai para minha mãe. E isso tem cada dia diminuído mais. Eu dei uma pesquisada rapidamente na internet e no Brasil cerca de 6 a 8% das crianças nascidas durante um ano são registradas sem o nome do pai. Isso, pastor, 6 a 8% é muito pouco, né? Isso segundo a pesquisa que eu vi lá, o dado que eu vi, é praticamente 180, 160 mil pessoas, mil crianças todos os anos. É muita gente, né? Sem o nome do pai. E uma outra pesquisa que eu fiz, eu já tinha escutado um dado parecido 5 anos atrás, mas eu fui pesquisar novamente que cerca de 80%, conversei com os meninos aqui, alguns já viram falar que até 90% das crianças hoje são criadas pelas suas mães sem a presença do pai. Ou pela avó, ou pela mãe sem a presença do pai. Então, nossa nação é uma nação órfã. Nossa nação é uma nação que tem um relacionamento muito fraco acerca da paternidade. Então, a nossa identidade, ela já é deturpada dentro do nosso lar.
Uma família disfuncional, isso vai refletir também na nossa fé. Mas Jesus, que é a luz, Jesus que é a luz, ele tira toda a nossa orfandade, amém? Ele é o pai dos órfãos, amém? Nosso Deus é um pai dos órfãos e das viúvas. Nosso Deus, ele é um pai dos órfãos, nosso Deus, ele olha para os órfãos. Nosso Deus, ele tem um carinho especial com aqueles que foram. Então isso, gente, isso é uma coisa que nos atrapalha muito para a gente desenvolver e talvez desfrutar de toda essa luminosidade, de toda essa clareza de Cristo sobre nós. De toda essa clareza de Cristo sobre nós. Porque nós temos uma identidade deturpada. Nós vemos, eu até escutei um comentário, achei muito forte isso, né, que na escola lá, quando chega alguém com problema lá, a pessoa olha e fala, esse aí não tem pai. Essa aí não tem pai. Já identifica pelo problema a pessoa, essa aí não tem pai. Essa aí não tem pai. Por quê? O pai é o símbolo de proteção. O pai é um símbolo, ele não adianta, por mais que a gente tem dentro da família mães que fazem o papel de pai, e umas faz ainda, dão a vida por isso, mas não substitui o papel do pai. E isso vai refletir também na nossa fé. Isso vai refletir na nossa fé. E quando nós vemos para Cristo, mesmo sendo órfãos, nós recebemos essa plenitude. Nós recebemos esse amor de pai. Porque nós temos o Abba, Pai. O nosso paizinho amado. Né? Aquele que, por através de Jesus, nós temos a nossa identidade. Nós temos a nossa identidade de volta. Nós vemos que em Gênesis, é muito forte a palavra do Senhor, diz em Gênesis, Deus diz, né, haja luz, e houve luz, tudo era maravilhoso, mas de repente o pecado entra na humanidade, as trevas entram na humanidade, e depois todo aquele processo para chegar em Cristo, para essa luz retornar, para nós termos acesso a essa plenitude, por intermédio de Cristo Jesus. Só por intermédio dele que nós temos acesso a essa plenitude, a essa luz. Só por intermédio de Jesus Cristo que nós conseguimos ter a nossa identidade de uma forma correta, uma identidade de filho. E Cristo, ele abre os nossos olhos espirituais. Cristo, ele abre a nossa visão. Nesse mesmo evangelho aqui, nesse mesmo capítulo, no capítulo 8, na verdade no próximo capítulo, no capítulo 9 de João, tem um relato muito forte, que é a cura de um cego de nascença. Eu já preguei isso aqui eu já preguei isso, acho, esse ano aqui na igreja, não lembro. Mas a maioria de nós conhecemos esse relato. Quem conhece esse relato do cego de nascença, que teve a sua cura? A maioria de nós conhecemos. O que aconteceu ali? Aquele homem estava cego. Aquele homem estava sem visão. Ele estava sem visão, mas aquela cura daquele homem física, que Jesus fez ali naquele momento, ela tinha um propósito muito maior de apenas curar aquele homem fisicamente. Mas era de abrir os olhos dos discípulos que estavam cegos espirituais. Porque Jesus era a luz. E Jesus estava ali, quando curava aquele cego de nascença, estava manifestando a sua luz, abrindo, iluminando os olhos dos discípulos. Que apesar de fisicamente eles estarem olhando, espiritualmente eles estavam cegos. Espiritualmente eles estavam cegos. Nós precisamos desfrutar dessa luz. Nós precisamos manifestar a luz de Cristo na nossa vida. Nós precisamos manifestar essa luz. Nós precisamos dessa luz para abrir os nossos olhos, para desfrutarmos dessas escamas caírem. Sem Jesus, nós caminhamos às cegas. Com Ele, nós temos a direção, nós temos uma clareza, nós temos um propósito. Parece clichê que quando a gente se converte, a gente aceita Jesus, sempre que a gente escuta de uma pessoa mais madura na fé, Cristo tem um propósito para a sua vida, tem um caminho maravilhoso para você. Isso não é clichê, isso é uma verdade absoluta, porque quando Cristo entra na nossa vida, as trevas saíram. As trevas vão sair. Salmo 119 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra, e quem é a palavra? A palavra é Cristo. E quanto mais nós buscamos a palavra de Deus, mais nós nos enchemos de Cristo. Mais nós recebemos a porção do nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, igreja, ficou bem claro que Jesus, ele revela o caminho, Cristo, ele aponta o caminho.
Cristo, ele revela, por exemplo, no Novo Testamento existe um termo que ele revela aquilo que estava oculto no Antigo Testamento, ele traz a clareza. Quando ele diz que ele é o pão, ele está falando que aquele maná, ele está trazendo a clareza do que era aquele maná. Quando ele fala que ele é a luz, ele está trazendo a clareza, ele está revelando o que era aquela coluna de fogo lá no deserto. Amém? Então, outra coisa que eu quero compartilhar com vocês, isso é muito poderoso, que Jesus, ele expõe o que está escondido. E de primeiro momento a gente olha isso e a gente fala, nossa, mas que Jesus é esse, né? Eu já escutei algumas histórias, eu não me lembro quem, uma pessoa aqui da igreja me contou que ela teve uma experiência no começo da sua caminhada, que ela achava que Jesus era fofoqueiro, né? Porque a mãe orava e falava, ó, Jesus me falou, eu falava, mas Jesus é fofoqueiro demais, eu vou fazer as coisas, Jesus fala para a senhora, aí não dá, né? Mas Jesus, ele expõe o que está escondido, não é para nos acusar, não é para apontar o dedo na nossa cara, não é para nos matar, mas é para nos restaurar, é para nos transformar. Ele revela aquilo que está oculto. Muitos fogem da luz, não é verdade? Muitos fogem da luz. Mas quem deseja ser transformado, ele vem, ele quer estar exposto na luz, ele quer se abrir, ele quer expor tudo. Nós vemos vários relatos na Bíblia de pessoas ao encontrarem Jesus, sem Jesus dizer uma palavra sequer, ele já começa a confessar, falar, ai Senhor, eu fiz isso. Por exemplo, quando Jesus encontra com aquele cobrador de imposto, lembra o nome dele? É Zaqueu. Ele encontra Zaqueu desce da árvore, ele encontra a luz, e de repente Zaqueu já está falando, não Senhor, eu vou devolver o que eu roubei, eu vou restituir quem eu fraudei. Então quem tem um encontro verdadeiro com Cristo não tem problema de expor aquilo que ele precisa ser transformado. Então nós precisamos encontrar Jesus e expor as nossas fraquezas, as nossas debilidades, os nossos pecados, para que nós sejamos transformados, para que nós sejamos curados, para que nós sejamos de uma vez por todas transformada a nossa vida. Aleluia! E Jesus, como eu disse, essa luz, ela expõe para transformar. O propósito, falar não, mas Jesus vai expor, pastor, a pessoa? Será que esse é o caminho, a exposição? Mas essa exposição, que às vezes Jesus ele permite, não é para condenação, mas para libertação. Porque talvez se ele não expôsse, se ele não trazesse isso para a luz, talvez nunca ia ter uma libertação verdadeira. Obviamente que nós temos uma visão diferente em alguns lugares, que não, fulano está de pecado, tem que expor alguma coisa assim. É Jesus que faz, a gente não precisa. Se Jesus ele quiser expor alguém, ele vai fazer por si próprio, como eu já vi muitas vezes isso acontecer. Entende? Então, e tem um texto na Bíblia sobre essa questão lá em Efésios, se você quiser abrir sua Bíblia lá em Efésios capítulo 5. Vai dar tempo da gente compartilhar isso? Efésios capítulo 5. Glória a Deus. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 6. Efésios capítulo 5, versículo 6. Aqui, apóstolo Paulo, a gente consegue relacionar esses dois textos, porque o apóstolo Paulo aqui ele vai falar da luz também. E é a questão daquilo que está em trevas, daquilo que está encoberto. Ele diz assim, não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência, por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado, vocês eram o quê? Todo mundo junto, eram trevas. No passado, vocês estavam sem luz, vocês estavam em trevas. Mas agora, vocês são o quê? São? Mais uma vez, são? Luz. Glória a Deus. Porque no passado, vocês eram trevas, mas são luz no Senhor. Já que vocês são luz do Senhor, agora vocês devem o quê?
vivam, no final do versículo 8, vivam como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las. Pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se torna manifesta, porque tudo o que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperta, você que está dormindo, levanta-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Então, igreja, nós não podemos estar dispersos, nós não podemos estar com os nossos olhos tampados, nós não podemos estar com os nossos olhos obscurecidos. Nós precisamos estar na luz e permanecer na luz. Tem um salmo que é muito poderoso, e tem até um louvor, né? Aquele Salmo 139 que diz: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. O salmista está pedindo: Senhor, sonda-me, cada parte do meu ser, vê se em mim há algo mau. Sonda-me, Senhor. Quem anda na luz, igreja, tem que viver de uma forma diferente. Quem anda na luz tem que viver de uma forma diferente. Eu acho tão lindo quando o apóstolo fala: em outro tempo vocês estavam em trevas. No passado vocês estavam em trevas, então vocês participavam das mesmas coisas que os filhos da desobediência faziam. Mas agora vocês estão na luz. Vocês receberam a luz de Cristo. Vocês receberam a luz de Cristo, porque a luz do Evangelho, a luz de Cristo, vai mudar o nosso comportamento. A luz de Cristo vai mudar os nossos valores, as nossas decisões. Nossos valores, o nosso caráter, ele vai estar pautado na palavra em Cristo. E é tão forte que o apóstolo Paulo ele faz um apelo aqui, escrevendo para a igreja. Porque uma igreja que já tinham recebido de Cristo, estava num certo momento tendo comunhão com as trevas. E o apóstolo Paulo fala: olha, desperta tu que dormes. Desperta. Vocês, quando estavam em trevas, vocês viviam assim. Vocês agora têm um novo caminho, um novo e vivo caminho para vocês prosseguirem. Nós, igreja, que encontramos essa luz, nós não podemos flertar com as trevas. Não pode haver trevas em nós. Porque muitas vezes eu vejo isso. Parece que quando a gente se converte, parece que a gente ganha uma lanterna, né? Porque a gente vira luz, mas a gente ganha uma lanterna para apontar o defeito dos outros. E quando a gente recebe essa luz, a gente não ganha uma lanterna. Jesus, ele nos ilumina. A gente não está tão preocupado assim com o outro. A gente está preocupado em fazer igual o salmista. Sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor. Na hora que você achar um salmo para mim, você me mostra que o salmista está acusando alguém, apontando alguém. E aqui, essa luz, porque é assim, né, gente? Quem nunca, né? Recebe a Cristo, está tudo iluminado, e para ele agora todo mundo está na treva, né? Todo mundo está na treva. Ele não tem mais treva nenhuma, ele só tem luz. E aí, de repente, ele está com a lanterna na mão, apontando as trevas de todo mundo. Mas essa pessoa não desfrutou da luz, ele está só com uma lanterninha na mão ali, acusando, apontando o outro, e nunca vai receber essa plenitude total na sua vida. Porque como a própria palavra diz, né? O próprio Jesus condenando a hipocrisia de alguns que enxergam um cisco no olho do irmão, mas não enxerga a trave que está diante dos seus olhos. Porque falta luz. Falta luz.
falta luz. Uma pessoa cheia de luz, igreja, uma pessoa cheia da plenitude de Cristo, dificilmente você vai ver ela apontando, falando só do outro, não. Ela vai ter compaixão, porque essa luz, ela traz compaixão. E essa compaixão de Cristo, quando vê nosso irmão que está caminhando conosco, às vezes ele peca, às vezes ele não corresponde como a gente acha que deveria, em vez de a gente apontar, a gente se compadece. Eu vou orar por você, eu quero ajudar, você está precisando da minha ajuda. Porque se nós queremos brilhar no mundo, se nós queremos brilhar, né? Você vai brilhar, irmão. Se nós queremos manifestar essa luz, nós precisamos deixar essa luz primeiro brilhar em nós. E quando essa luz ela vai brilhar em nós, o que vai acontecer? Nenhuma partícula do nosso ser haverá trevas. Não haverá trevas em nós. Nós não vamos estar nas sombras. Nós não vamos estar em trevas. E ser iluminado por Cristo, igreja. Ser iluminado por Cristo, a gente olha assim, eu quero ser iluminado. Você já pensa, né? Eu quero reluzir, eu quero ser iluminado. Mas ser iluminado aqui, o que nós vemos é Jesus nos confrontando, Jesus nos purificando, para que nós sejamos transformados. A iluminação de Cristo não é simplesmente uma exaltação, não é simplesmente uma posição, não é simplesmente a gente ser radiante de dons, poder, não. É nós termos um caráter aprovado. Mais uma vez, Cristo ele não vai te expor para te condenar. Se alguém vir com condenação sobre a sua vida, irmão, repreende, sai fora disso. Cristo não tem condenação. Cristo ele não vai revelar nada de você para te condenar, muito pelo contrário. Ele vai expor para curar, mas você precisa submeter esse processo. Eu preciso submeter ao processo de transformação. Nós precisamos submeter a esse processo de transformação. E Cristo então vai nos transformando, vai nos limpando, vai nos iluminando a cada dia. Aleluia! Quantos querem ser iluminados? Quantos querem ser iluminados por Deus? E muitas vezes é difícil a gente receber essa luz totalmente na nossa vida, porque isso vai demandar de nós termos relacionamentos profundos com as pessoas. Ter um irmão que vai orar por nós, que vai confessar, nós vamos confessar o nosso pecado. Nós vamos pedir uma oração, nós vamos tirar aqueles pecados que é escondidos de estimação e a gente vai trazer para a luz. Porque talvez, irmão, você está se sentindo acusado de algo que você tem feito, e isso não é para te condenar, mas é para você se libertar disso. Para você procurar alguém, confessar, olha, eu não estou conseguindo vencer certas coisas na minha vida, eu preciso confessar, eu preciso de ajuda, eu preciso de oração. Isso é viver na luz. Isso é desfrutar da luz. A própria palavra diz que nós pedimos perdão a Deus para nós sermos perdoados, e quando nós confessamos, nosso pecado, nós confessamos a Deus para nós sermos perdoados. Quando nós confessamos nosso pecado para o nosso irmão, nós somos curados. Porque nós estamos fazendo o quê? Nós estamos arrancando essas trevas de dentro de nós. E esse terceiro ponto, que eu quero compartilhar com vocês, que Jesus ele nos convida a segui-lo e permanecer nessa luz. Porque é isso que ele diz aqui, né? Quem me segue, não andará em trevas. Se nós somos seguidores de Cristo, não há trevas em nós. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá luz na vida. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Se essa luz começar a irradiar, a gente jogou a lanterna fora e dentro de nós tem um holofote, um refletor, um refletor, cadê o Luiz? Um refletor de 400 watts, não sei, um refletor daqueles mais potente, está nos iluminando por todo lado, e de repente aonde você está inserido, que é um lugar trevoso, esse lugar começa a ser
radiado pela luz que está em você. O caminho é nós nos enchermos dessa luz. Não basta nós admirarmos essa luz. Nós precisamos andar nela, permanecer nela. E seguir a Jesus, igreja, seguir a Jesus é viver uma vida. Quando nós recebemos esse convite de Cristo para segui-lo, é viver uma vida moldada por Ele. Moldada por Ele. Não é simplesmente nós frequentarmos um culto, não é simplesmente nós orarmos, não é simplesmente nós cumprimos várias atividades crentes, né, evangélicas, várias disciplinas espirituais, se nós não estivermos nos amoldando a Ele. Estivermos tendo a nossa transformação, a nossa mente transformada. E seguir Jesus é viver diferente, porque onde Ele entra, a escuridão tem que sair. E é muito forte, porque às vezes a gente já escutei isso várias vezes. Nossa, pastor, parece que depois que eu vim para Cristo, tudo ficou mais difícil, tudo ficou mais errado, tanta coisa errada, tanto sei o quê. É porque a luz vai revelando. A luz, ela entra, ela vai manifestando. Porque quando você está em trevas, com o coração, com os olhos obscurecidos, para você tudo é normal. Para você tudo é normal. Esse dia eu estava conversando com os meninos, eu falei, rapaz, uma coisa tão simples que eu fazia, para mim não tinha nada a ver, agora eu me sinto acusado, eu me sinto assim, falo, meu Deus, eu estou pecando. Mas não é, porque a luz, ela entra na gente. Essa luz, ela entra em nós. Essa luz, ela entra em nós e ela vai nos conduzindo a viver de uma forma diferente. Viver de uma forma diferente. A escuridão, ela vai saindo de nós. As pessoas vão olhando para você e vão falar, nossa, você está diferente. Lógico, agora você tem a luz de Cristo na sua vida. Cristo, Ele está entrando, Ele está te mudando seu vocabulário, está mudando as suas vestes, está mudando a sua maneira de se comportar, mudando o seu caráter, Ele vai mudar tudo. Cristo, Ele vai fazer uma transformação, não apenas uma mudança paliativa, não, Ele faz uma transformação na nossa vida. Uma transformação na nossa vida. Eu quero ser transformado cada dia mais e mais. O profeta diz, né, que o caminho do justo é como, eu gosto muito desse texto, eu cito ele quase sempre, que o caminho do justo é como a luz da aurora, e vai brilhando mais e mais, até ser um dia perfeito. Se tem trevas em você, irmão, não se preocupe, isso vai sair, isso precisa sair, porque a luz, ela está te iluminando, a luz de Cristo, Ele é a própria luz. E nós vamos tendo a vida transformada a cada dia mais, a estatura de Cristo, nós vamos sendo transformados, nós vamos amadurecendo, nós vamos crescendo. Coloca para mim em Mateus capítulo 5, versículo 14, por gentileza. Porque daí eu comecei falando, Jesus é a luz, eu já estou falando que você tem que ter a luz. Mas Ele mesmo disse. Em João capítulo 8, Ele diz, eu sou a luz do mundo. Aqui em Mateus, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Você é a luz do mundo. Como que as pessoas vão conhecer a luz que é Cristo? Através de nós. Você carrega Cristo. Você carrega essa luz. Quem anda na luz de Cristo, também passa a refletir a luz dele. Nós não somos a fonte dessa luz, mas nós somos portadores dessa luz. Cristo brilha em nós. Cristo brilha em nós e através de nós. Cristo, eu faço essa pergunta para você refletir, o quanto Ele tem brilhado na sua vida. O quanto Ele tem brilhado na sua vida. O quanto Ele tem brilhado dentro da sua casa. Nós estamos vivendo um tempo de escuridão, já falei isso no começo. Confusão, medo, pecado. As pessoas estão sem esperança.
Alguns já até desistiram, falaram, não tem o que fazer mais, agora é sobreviver. O mundo está sem esperança, as pessoas estão em treva, mergulhadas no pecado, casamentos sendo destruídos, pessoas insensíveis para isso, famílias sendo destruídas, filhos sendo criados sem os pais. Mas Deus está nos chamando para manifestar a luz sobre as trevas. Deus está nos chamando, Jesus está nos chamando para sermos como essas lâmpadas acesas que vai dissipar essas trevas, todo o mal. Aleluia. Porque você é luz na sua casa, você é luz no seu trabalho, você precisa ser luz por onde quer que você ande. Você precisa ser luz na faculdade, na escola, na rua, em qualquer lugar, na sua vizinhança, na igreja. Você precisa ser luz. O problema, igreja, que muitas vezes a gente pensa, é as trevas. Porque você pergunta para as pessoas, alguns já falam, pastor, tá difícil, tá tenebroso, tá difícil. Mas quando nós vemos essa palavra de Cristo sobre nós, o problema não é a presença das trevas, mas é a ausência da luz. Quanto mais a luz de Cristo estiver sobre nós, as trevas vão se dissipar. E eu não sei o que você tem passado, se é no seu trabalho, se é no seu casamento. O problema não é as trevas nesses ambientes, mas é a falta de luz nas nossas vidas. É a falta de luz. É a falta de luz. Ontem nós recebemos, acredito que seja ontem, nós recebemos uma visita no nosso prédio lá da igreja. A porta estava só encostada de vidro, fica só encostada aquela porta lá, mas ele resolveu ainda arrebentar a grade para entrar pelo outro lado. Nem conferiu. Graças a Deus ele também não quebrou o vidro, né? Pegou alguns poucos dos fios que tinha lá. E a gente, o Luiz, né? Eu levei o Luiz lá, colocou um refletor lá na frente. Só que o refletor que nós colocamos lá estava ficando apagado. Não estava iluminando aquele lugar. Ele estava tudo em treva lá. E quando está em treva, né? Fica tudo mais fácil, né? Para o inimigo atuar. Quando as luzes estão apagadas, fica muito mais fácil para ele entrar. E hoje o Senhor falou comigo muito forte lá. Eu fui lá hoje junto com o Vando. Quem não conhece o Vando, é o esposo da auxiliadora, nossa tesoureira, contadora aqui da igreja. Ele mexe com essas questões de segurança e tudo mais. E a gente foi lá ver isso hoje. E hoje a gente foi lá. Logo hoje, nós recebemos uma visita lá de uns delinquentes, vamos dizer assim, né? Mas, incrível que pareça, não pegaram a escada, não pegaram as coisas, só pegaram uns fios lá, e ainda agradecer a Deus, e eu meditando nessa palavra, que o Senhor já tem falado comigo há algum tempo sobre isso, eu pensei, como que é aqui à noite? Aqui é tudo escuro. Se ele entrar ali, ele vai ficar ali, vai pegar, vai embora, ninguém vai ver, porque está tudo escuro. Onde a treva é muito mais fácil. E eu vejo isso acontecendo nas famílias. Eu vejo isso acontecendo dentro dos casamentos. Em vez da gente manifestar a luz, nós estamos só falando das trevas. Em vez de nós manifestarmos, eu vou manifestar a luz no meu casamento, no meu trabalho, e aí a gente chega para conversar com alguém, em vez de você falar sobre a luz, pedir ajuda para você ser iluminado, ser aquecido, ora por mim, porque eu estou numa escuridão, eu quero ser iluminado, eu quero manifestar a luz do Senhor, você chega para a pessoa e está falando, olha, eu estou num lugar que é treva, que as pessoas é difícil, que fulano de tal, meu casamento, BBB. Você está contribuindo para o inimigo acabar com o seu casamento. Você está contribuindo para você padecer dentro do seu trabalho. Você está fazendo igual o pastor, foi lá, colocou o refletor e deixou apagado. Muita gente recebe o refletor. Vem aqui, aceita Cristo, recebe o refletor, mas deixa ele apagado. E só está preocupado com as trevas. E quanto mais você olha para as trevas, mais ela vai ganhando força. Mais ela vai ganhando força. Então, hoje, se você for sair daqui com lição, você pode esquecer tudo que eu falei. Lembra disso. Precisamos da luz de Cristo. Nós não precisamos apontar a situação que nós estamos vivendo, apontar a vida do outro, apontar o vizinho, apontar é meu filho, é meu marido, é meu trabalho, é não sei o quê. Falta luz em nós.
Não adianta nós termos o refletor e deixar desligado. O inimigo ele vai entrar. Ele vai entrar e vai saquear aquilo que é mais importante na nossa vida. Então, igreja, que eu e você sejamos essa luz, porque Jesus, olha que poderoso isso. Jesus, fala comigo, Jesus. Mais alto, Jesus é a luz em mim. Faz assim no peito, assim, em mim. Olha que bonito. Glória a Deus, Jesus é a luz em mim. Se Jesus é a luz em mim, não pode haver trevas na sua casa. Você não pode aceitar as trevas no seu casamento. Você não pode aceitar as trevas no seu trabalho. Você não pode aceitar as trevas na vida do seu filho. Você tem que manifestar essa luz, profetizar a luz. Aleluia. Glória a Deus. Não aceite, igreja, as trevas dominar sobre você. Nós não podemos perder, nós não podemos nos comportar como os miseráveis. Nós não podemos nos comportar como se a gente estivesse em trevas. Nós devemos nos comportar como os filhos da luz. Aleluia. Vamos colocar de pé? Aleluia. Glória a Deus.